Olá, meus caros contribuintes do Imposto de Renda, pessoa física, mesmo tendo passado já o prazo para a entrega das declarações, que encerrou agora 31 de maio de 2022, eu resolvi fazer alguns vídeos falando do Imposto de Renda. Por quê? Porque nós precisamos nos planejar para a entrega da nossa declaração. E durante o período do Imposto de Renda, a gente vai entregar a declaração. Nesse período não dá para fazer planejamento. O que aconteceu, aconteceu e você vai declarar. Durante esse período de junho de 2022 até dezembro, você vai se programar, você vai planejar, você vai verificar o que é que você precisa e aí quando for no próximo ano, abrindo o prazo, como normalmente abre em março, você está pronto para fazer a sua declaração com todos os documentos necessários e já sabendo mais ou menos quanto você vai pagar ou quanto você vai restituir. Por isso, estou procurando fazer esses vídeos para que você tenha tempo de se programar, se planejar e fazer para o ano a sua declaração de forma mais tranquila. Então, eu quero trazer aqui algumas informações que muitas vezes durante o período da declaração as pessoas não conseguem entender. A gente percebe porque todo ano elas perguntam a mesma coisa e a gente diz a mesma coisa e elas não conseguem absorver porque muitas vezes elas não estão abertas para receber a informação, principalmente nesse período de declaração. Elas estão abertas para receber uma resposta afirmativa sobre o que elas nos trazem e muitas vezes a gente não pode dar essa resposta. E uma delas é, por exemplo, eu estou obrigado a declarar? O que ela quer que a gente diga é: não, você não está obrigado a fazer declaração. Veja bem, as pessoas que completaram 65 anos, elas estão obrigadas a declarar? Depende não só da idade, mas depende da idade e do rendimento. São esses pré-requisitos principais que a gente precisa observar. Por exemplo, uma pessoa que recebe 60 mil no ano, ela tem um valor isento e outro tributado. Esse valor isento corresponde a R$ 24.751,74. Esse é o valor isento na sua declaração de imposto de renda. O que passou, a diferença entre os 60 mil e esses 24 vai ser tributado. Ah, mas eu recebo só 30. Ok. Vamos ver se você está isento. Vamos observar quando você completou 65, quanto você recebe de remuneração. Vamos dizer o seguinte, que você completou 65 anos no mês de setembro. Então, durante os meses de janeiro, fevereiro até agosto, você vinha recebendo e vinha sendo descontado o imposto de renda na fonte. A partir de setembro, passou a ter uma parte do seu rendimento isento e outra tributado. A partir daí, você não vai ter mais desconto de imposto de renda na fonte. A partir daí, você vai ter uma parte dos rendimentos isento e outra parte dos rendimentos tributados. A parte do rendimento tributado vai ser um valor pequeno, um valor que não incide imposto de renda. Então, você vai estar obrigado a declarar nessa situação? Sim, porque nos meses anteriores você estava e teve desconto do imposto de renda na fonte. Possivelmente você irá declarar que receber restituição. Possivelmente. Veja bem, não temos como afirmar aqui. Então, é preciso que se analise essas duas situações. Quando eu completei 65 anos e qual o valor do meu rendimento.
eu tenho rendimento de aposentadoria e pensão, mas o da aposentadoria é pequeno, não incide imposto de renda, é um valor de um salário mínimo, mas quanto é o da pensão? O da pensão é 2 ou 3 salários mínimos. Possivelmente você esteja obrigado. Por quê? Porque vai juntar o rendimento tributado da declaração de imposto de renda, da DIF, declaração de imposto de renda retido na fonte, possivelmente você vai estar obrigado a declarar. Vai juntar o rendimento tributado da aposentadoria com o rendimento tributado da pensão e aí vai ver se você realmente está obrigado a declarar ou não. São essas possibilidades. Então, não existe como a gente dizer agora, olha, nessas situações aqui você está isento, nessas situações aqui você está desobrigado. Não temos como dizer aqui nesse vídeo, por exemplo, nessas situações aqui você não está obrigado a declarar e nessas você está. Não, precisa que você traga documentos. E qual o documento? O informe de rendimento de pessoa física para fins de imposto de renda. Ele é fornecido, no caso do aposentado, pela Previdência Social, pelo Fundo de Previdência do município, se for uma aposentadoria do município, pelo Fundo de Previdência do Estado, depende do órgão que você é aposentado. Ele vai te fornecer esse documento. Quando você tiver de posse desse documento, aí você vai apresentar a um profissional e ele vai analisar. Porque não adianta você chegar e dizer, olha, porque eu recebo tanto de pensão, tanto de aposentadoria, eu preciso declarar ou não. Às vezes, quando você analisa o documento, existe situação que você vê que é necessário. E existe também situação que você olha e diz, não há necessidade. Então, é preciso que se analise documentos. Por quê? Porque as informações, muitas vezes, ela não bate. Você diz que recebe um valor, mas você está dizendo o valor que é creditado na sua conta. Esse valor, muitas vezes, é o valor da pensão, mas lá tem um empréstimo e você está dizendo o valor líquido. Outras vezes é o valor da aposentadoria, que também tem um empréstimo, e você está dizendo o valor líquido. Outras vezes não tem nada, mas é o valor líquido. Foi descontado imposto de renda na fonte. Então, precisa do documento. Isso é essencial para que se tenha uma informação coerente, uma informação precisa sobre o seu caso. Porque muitas vezes a gente não presta a informação correta, não porque não quer, mas porque não sabe, e aí acaba recebendo uma informação que não corresponde à realidade. Ou você deixa de declarar, ou você corre atrás de documento para declarar, e quando chega, você não precisa. Então, é importante esse planejamento, é importante essa programação para que no ano da declaração você esteja de posse dos documentos. Assim como, por exemplo, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas já vou dar um toque aqui. Por exemplo, despesa com educação, despesa com saúde, quais as despesas com saúde que eu preciso, quais as despesas com a educação que são dedutíveis, qual o teto que eu posso deduzir. Então, é necessário que a gente saiba disso e, para isso, a gente precisa saber anteriormente a declaração para que a gente saiba se eu vou estar obrigado a declarar. Se eu declarar, eu vou ter imposto a restituir ou a pagar e até, em média, quanto eu vou restituir ou, em média, quanto eu vou pagar. Isso é o que a gente trata no planejamento e esse planejamento nós estamos oferecendo também aqui no escritório de contabilidade Tarcísio Leite a partir de junho. A partir de agora, nós estamos oferecendo esse planejamento para você que tem interesse em se programar, em se planejar para fazer a sua declaração de imposto de renda ou saber se está obrigado ou não a declarar, ok? Então, espero
ter contribuído. Espero que vocês se inscrevam em nosso canal, que vocês compartilhem esse vídeo para pessoas que vocês entendem que têm essa necessidade, para que nós possamos também colaborar com essas pessoas. Então, eu vou fazer outros vídeos falando sobre despesa com educação, despesa com saúde, sobre outros passos da declaração, e nesse eu quero pedir a vocês que repasse para algumas pessoas que tenham essa necessidade, ok?